Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Das piores coisas que podem acontecer a um país é ter um primeiro-ministro que perdeu a lucidez, quando não percebe o seu isolamento e que o seu tempo como chefe do Executivo acabou. O Governo não tem, de há muito tempo, apoio social. Não é de estranhar. O que assumiu na campanha eleitoral desvirtuou imediatamente a seguir à sua tomada de posse. Fez tudo ao contrário do que tinha prometido, desde o aumento mais que brutal de impostos, ao confisco dos salários, pensões e subsídios, ao galope numa austeridade de gravíssimos resultados para o país. Tudo isto sob a promessa imediata que os resultados se vislumbrariam a breve prazo. Em 2011, assegurava o Primeiro-Ministro que o ano de 2012 era o ano de viragem. Foi um ano ainda pior. Em 2012 seria 2013 o ano do crescimento. A estimativa é, porém, uma recessão, por enquanto, de 2,3%. Em 2013 já se afirmava que será em 2014 e, contudo, é sempre a afundar. Com famílias e empresas completamente estranguladas, como era possível este Governo manter algum apoio da sua sociedade? Tudo falhou. O país empobreceu, o desemprego galopou, a imigração forçada renasceu, a economia definhou, o déficit subiu, a dívida cresceu. Cada deslocação pública de um membro do Governo fomentava um mar de vaias e de protestos populares. Foram greves e manifestações das maiores de que há memória. Era o sentimento social mais evidente de que já não dava para aguentar mais este Governo. Vocês já viram? Para aqueles que acham que a luta não vale a pena, têm hoje respostas claras. Unir vozes que evidenciem os efeitos das políticas na vida concreta das pessoas, a reclamação de medidas justas e que levantem o país, a união das populações, em suma, a luta desgasta os protagonistas destas políticas degradantes. Desgastado, Vítor Gaspar demitiu-se, esmagado pela evidência da incompetência das políticas governamentais. No dia seguinte, uma hora antes da tomada de posse da nova Ministra das Finanças, já previamente desgastada por toda a sua envolvência na polémica dos swap e, portanto, de negócios ruinosos para o país, os portugueses conhecem a decisão irrevogável da demissão de Paulo Portas, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e Presidente de um dos partidos da coligação governamental. Sai tarde, mas valha-nos pelo menos o facto de ter saído antes de ter apresentado a proposta para a chamada reforma do Estado, que significaria o encerramento de inúmeros serviços públicos e o despedimento em massa de milhares e milhares de funcionários públicos. Definhado o país e desagregado o Governo, apresentou-se ontem, numa declaração aos portugueses, um Primeiro-Ministro com uma total falta de lucidez. Não me demito, foi a sua palavra de ordem. Mas o que é preciso acontecer mais para que Pedro Passos Coelho perceba que o Governo acabou, que os ministros fogem a conta-gotas a cada dia que passa e que o seu isolamento é mais que evidente? O que é preciso mais para que o Primeiro-Ministro perceba que justamente a cada dia que passa com este Governo em funções é mais um dia em que o país perde tempo, o tempo que precisa para recuperar dos erros cometidos? Os verdes disseram ontem e reafirmam hoje que o país não tem tempo para se pôr a assistir a jogatanas político-partidárias entre o PSD e o CDS. O Governo acabou. Este espetáculo deprimente precisa ter um fim. É exatamente aqui que é chamada a Presidência da República. Um Presidente da República que se assuma como garante do regular funcionamento das instituições democráticas, como a Constituição manda que seja, só tem uma hipótese possível de atuação neste momento: dissolver a Assembleia da República. O Governo e a maioria parlamentar não têm mais ponta de viabilidade. Constituem a instabilidade política mais evidente. São a irregularidade mais pura. A dissolução da Assembleia da República é o imperativo nacional.
O país, no estado em que está, não pode tolerar mais um presidente adormecido a assumir o papel de almofada de um governo e de uma maioria parlamentar desagregados. O que nos faltava ainda era, chegados a este ponto, confirmarmos a total inutilidade de um Presidente da República. O Sr. Presidente quer ouvir os partidos com representação parlamentar. Esperemos, pois, que seja com um único objetivo possível: a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, pela parte do PEV, só temos mais a acrescentar que não abdicaremos de nenhum dos instrumentos que temos ao nosso alcance e ao nosso dispor para pôr fim a esta crise que graça pelo país, protagonizada por um PSD e por um CDS que cavaram a sua própria sepultura. Para que o país tenha a oportunidade de viver em paz, é preciso que urgentemente se realizem novas eleições legislativas. É preciso agora uma resposta de quem a deve aos portugueses. Aguardaremos pela atitude do Sr. Presidente da República. Pela parte do Partido Ecologista Os Verdes, o que temos a dizer é que não aceitamos outra solução que não passe pela dissolução do Parlamento. Para nós, outra qualquer decisão seria uma traição ao país, face à realidade, às necessidades e ao espetáculo absolutamente deprimente que hoje está criado. É triste dizê-lo, senhoras e senhores deputados, mas é justamente com a desagregação do governo que renasce nova esperança para o país. Há alternativas saudáveis a esta política medonha da direita, assim essa seja a opção dos portugueses, disse.